Gravação. Boa noite, Olália. Boa noite, pessoal que está assistindo. Boa noite a todos que estão participando ou Boa, no... com, com a gente aqui ou assistindo. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? E hoje a gente tá dando continuidade ao estudo do livro Com Ser Feliz o tempo todo, né? É um livro fantástico, apesar de bem curtinho, bem pequenininho. Dá para ler ele num dia praticamente. De tão pequenininho que ele é. Então, é um livro gostoso também de ler. E hoje a gente vai falar aí alguns capítulos ali adiante do que a gente já tinha lido, do que a gente já tinha conversado, né? A gente vai falar também sobre tentar aprimorar o nosso conhecimento para a gente chegar no entendimento melhor também de como é ser feliz o tempo todo, né? Que do ponto de vista normal que a gente está acostumado, isso não é possível, né? A gente tem altos e baixos e dias bons e dias ruins, né? Mas isso é só um contexto humano, né? A gente já vem do Joel muito forte aí, né? A gente já vem com essa questão de soltar essa dualidade do bom e do mal, do alto e do baixo, do gordo e do magro, de tudo essa dualidade que a gente expressa na humanidade nossa. De ter dia bom, ter dia ruim, de ter um dia, de ter momentos bons, ter momentos ruins, ter momentos felizes, outros tristes, né? Então, esse contexto a gente vem já estudando há bastante tempo, dissolvendo ele há bastante tempo. Então, acredito que fica mais fácil para a gente agora entender esse contexto de ser feliz o tempo todo, que é muito importante, que é muito é difícil, né? Esse contexto, a gente chegar nisso, aprender isso, vivenciar isso, principalmente, né? E hoje, eu vou até abrir aqui, compartilhar o pedaço do livro. Vou ver aqui, compartilhar essa daqui. Ou janela, qual que é melhor? Vou tentar esse aqui para ver como é que fica. Ué, deu na mesma. Mas enfim, bora lá. Se a Eulália quiser também comentar alguma coisa, por favor, Eulália, fique à vontade também para comentar, mesmo que você aparentemente esteja chateada com alguma coisa, que no dia a dia a gente sempre toma umas trombadas ali, mas se quiser pode comentar também. Apesar de a gente às vezes nem sempre se reconhecer com a importância que a gente precisa se reconhecer, né? Não, Rafael, tá? Beleza. Vamos que vamos. Bora lá. Vamos que vamos. Eu vou ler um trechinho aqui. Opa, só fechar esse aqui. Pronto. As pessoas se esquecem de que o preço da luxúria é o desgaste crescente de energia nervosa e cerebral, com o inevitável encurtamento de sua perspectiva de vida. Os materialistas se envolvem a tal ponto na tarefa de fazer dinheiro que não conseguem relaxar e gozar seu conforto, mesmo depois de adquiri-lo. Como é insatisfatória a vida moderna, basta examinar as pessoas à sua volta. Pergunte-se: elas são realmente felizes? Note a expressão triste em suas faces. Observe o vazio em seus olhos. A vida mater... Observe o vazio em seus olhos. Tenta A vida materialista tenta a humanidade com sorrisos, garantias, mas só nisto é consistente. Nunca deixa de, mais cedo ou mais tarde, quebrar suas promessas, permitindo-se depender de sempre depender sempre mais de circunstâncias exteriores para o sustento físico, mental e espiritual, jamais olhando para dentro em busca de sua própria fonte. O homem, aos poucos, esgota suas reservas de energia. Deixa eu até tirar o compartilhamento aqui.
como a gente já tinha debatido em outros encontros, né? O esforço de manter a vida aparente, a vida cotidiana, o esforço de alcançar os méritos, de alcançar todas as os objetivos humanos, ele esgota o ser de tal forma que ele não vive, né? Tem até um videozinho que uma vez eu assisti, acho que foi o começo do ano passado, se não me engano, e um rapaz dizia bem assim: o, o rico, ele trabalha a vida inteira, luta a vida inteira para chegar no finalzinho da vida, comprar um ranchinho e viver pescando tranquilamente na beira do rio. O pobre, ele vive pescando tranquilamente na beira do rio, né? Assim, de forma bem lúdica, de forma bem simplória, é, o rico, que entende a riqueza como valor numérico financeiro da carteira ali, né? Ele busca infindavelmente sua felicidade através das coisas, que nem a gente acabou de ler, né? Lutando pelas coisas, pelos objetos, pelos títulos acadêmicos e assim por diante, por infinidade de coisas. É uma luta eterna por conseguir cada uma dessas coisas. E quando consegue, infelizmente, nem sempre tem o tempo hábil para usufruir ou não tem a mentalidade, a consciência suficiente para usufruir daquilo de uma forma que ele possa ser beneficiado com aquilo. Às vezes exagera, muitas vezes a gente vê o pessoal aí que às vezes consegue ter uma condição financeira muito rápido, assim, crescente, e às vezes a pessoa entra em parafuso, mete os pés pelas mãos, apronta um monte, né? Então acaba tropeçando, né? Então o processo, quando a gente consegue ele mais vagarosamente, então ele é sempre mais a gente consegue aprender mais nesse meio tempo. E aí a gente começa a ver que todas essas coisas que a gente alcançou, que a gente conquistou de alguma forma humanamente, com o nosso esforço, com nossa luta, e a gente começa a ver que é uma possibilidade daquilo amanhã ou depois não estar mais ali para a gente disponível, porque tudo no mundo é transitório. A gente vive num mundo de transitoriedade ali, não tem o que fazer. Nem o nosso planetinha, que apesar de ter uma vida extensa ali de alguns bilhões de anos ainda pela frente, ele ainda vai ser extinguido algum dia e a humanidade ali, ou até muito antes disso, a gente já nem vai estar mais nesse planetinha dessa mesma forma. Então, a gente começa a ver que mesmo que independentemente da situação, tudo muda, tudo troca de situações. Hoje eu estou numa situação boa, uma grana boa, amanhã eu posso estar tropeçando, tendo dificuldades para manter minha- as minhas contas, né? Todas essas coisas que a gente tem no dia a dia nosso. E isso, para a pessoa que põe muito foco nessa questão de alcançar exteriormente as coisas, isso acaba sendo desastroso, porque essas coisas são transitórias, como a gente já disse, então elas acabam permanecendo conosco, estando na nossa vida ali por um período, 50, 100 anos ali que for, né? E elas depois vão seguir seu caminho, assim como o nosso corpinho. A gente tem esse corpinho físico aqui mais denso, né? E ele vai ficar com a gente durante um tempo. Depois ele vai ser reciclado, vai virar terra, adubo ali, vai virar um monte de coisinha ali para as plantinhas, né? E vai ser vai ser consumido pela própria vida, né? E essa transitoriedade é que faz com que a gente cresça a maior parte do tempo, porque embora nós tenhamos aquele gosto
manter de estabilidade, né? De achar que a estabilidade é algo bom, na verdade, ela é algo extremamente destrutivo para nós. Porque enquanto em estabilidade, a gente não se vê desafiado a crescer emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente e assim por diante. E aí isso, esse é o maior pegadinha ali pelo menos até então que eu percebi, e se a Eulália também quiser comentar depois, assim, essa é a maior pegadinha que a vida cotidiana traz pra gente, porque tudo aquilo que, toda aquela estabilidade, tudo aquilo que nos traz aquela harmonia externa, ele não é benéfico pra gente, porque a gente acaba entrando numa zona de conforto. A programação de crenças que a gente traz aí de outras vidas, do aprendizado dessa também, são ali aspectos que forçam muito a gente ficar preso nessa questão de zona de conforto. A gente se pega muito nessa zona de conforto. Então, até a Eulália deu o exemplo ali que ela teve alguns problemas na hora de conseguir o remédio dela, né? Que acabou tendo que ser atrasado por inúmeros motivos lá. E aí, nesse contexto, enquanto está tudo dando muito certo para a gente se mantém confortável, sem se desafiar, sem dar um passo a mais adiante. Por isso que na jornada espiritual, no nosso caminho, é muito comum ver esse relato da pessoa entrar no caminho espiritual e achar que, ilusoriamente, todos os problemas vão ser resolvidos ali. Com um passe de mágica, ela não vai ter mais problemas, né? E é justamente o contrário. É os problemas que nos impulsionam a caminhar mais, a nos aprofundar mais. Esse é o paradoxo ali da dualidade, né? A dualidade encaminha a gente para uma zona de conforto que aparentemente parece ser o equilíbrio, parece ser alguma coisa boa, mas a gente fica preso naquela zona de conforto, né? Tem um filme também que eu assisti o ano retrasado, de uma senhora, ela estava assim no asilo, o filho dela foi visitar e não sei o que lá. E o filho dela, eu acho que eu já tinha até falado já, referenciado esse filme. E o filho dela falou assim, olha, você rezou tanto pra Deus, né? Ela tava com Alzheimer ali, ela quase nem respondia. E ele pensou alto, na verdade, né? Olha ela aí, né? Olha a minha mãe aí, ela rezou tanto pra Deus e tá aí, presa nessa situação aí, não sabe nem quem é direito, não consegue nem fazer sua própria higiene, nada, tá ali presa. E no momento de lucidez, ela olha para ele e diz que as celas mais a prisão mais difícil de se libertar é aquela que a gente não reconhece como uma prisão. Ela é acolchoada, ela está sempre de portas abertas, ela está sempre ali disponível para você sair. Ela tem tudo lá dentro, ela tem todo o conforto, ela tem toda a tranquilidade. Então, hoje, a gente tem a capacidade de observar que se a gente estivesse numa zona de conforto dessa, ganhando aí muito bem, com uma tranquilidade, provavelmente a gente não teria oportunidade de consciência, de ter percebido essa jornada espiritual nossa, ter entrado nesse caminho de espiritual, né? Porque muitos de nós entrou, se não a grande maioria aí, né, entrou no caminho espiritual porque a água bateu na poupança ali e passou, o bicho começou a pegar, os problemas começaram a vir em forma de avalanche, alguns problemas que a gente tem uma dificuldade muito grande de resolver, sinceramente. Esses são os últimos a serem resolvidos espiritualmente. Por quê? Porque toda essa dualidade, essa aparência como é que se diz? Cara, parece até brincadeira, parece até um paradoxo mesmo essa situação que a gente vivencia. Porque na maioria das vezes a gente está ali
e já teve pessoas no nosso grupo que vivenciou isso. A pessoa tá ali empenhada espiritualmente, fazendo e acontecendo, mas nos bastidores ela tá sofrendo ali uma doença terrível, tá sofrendo lacerações terríveis na consciência, porque vem aí de outras vidas e um monte de condição que a gente não vai, a gente vai limpando progressivamente, né? Então, tudo isso a gente começa a ver como um paradoxo, mas espera aí, Deus falou que se eu seguisse, todos os meus problemas seriam resolvidos. Mas aí é que está a jornada espiritual. Esse é a grande sacada da jornada espiritual. Seja ela no Yogananda, seja ela com o Joel, com o Eckhart Tolle, o Zé da esquina, independente de quem estiver contigo, qual professor, essa é a grande sacada. No meio da jornada a gente vai resolvendo, vai sanando todas essas questões. Porque é no meio da jornada que a gente, é sanando elas que a gente aprende espiritualmente as verdades espirituais. Porque é através da solução desses aparentes problemas, né, que a gente vai percebendo a verdade espiritual, como ela age na nossa vida, qual é o caminho que ela vai circundando, né? É como se a gente estivesse observando um rio cheio de pedras. Para Eulália, que foi com a gente lá no sítio da Val, né? Passar alguns dias lá de meditação, de estudo, de brincadeiras e de muita amizade e crescimento espiritual. A gente visitou um rio, né, de águas cristalinas, estava cheio de pedra. A água nunca brigou com a pedra. A água sempre contorna a pedra, faz o caminho dela, contorna por cima, por baixo, pelas laterais, mas ela nunca luta com a pedra. Essa é a questão do estudante espiritual, principalmente no iniciozinho ali, tem essa questão de brigar consigo mesmo para ser melhor, para ser isso, para conseguir ser essa espiritualidade, né? Então, e aí não consegue ter aquela paz, porque tá aquela luta ainda. É a água lutando com a pedra, como se fosse possível isso. Então, a gente consegue começar a ver isso a partir do momento que a gente começa a relaxar e perceber que cada problema que a gente encontra na vida é um meio que a própria presença de Deus em nós traz para que a gente observe o que está ocorrendo na nossa vida. Parece até que é uma coisa assim de castigo, né? Dependendo do ponto de vista de quem está olhando. Nossa, mas a pessoa é tão boa, né? E está passando por isso, por aquilo. Mas a gente não sabe se é justamente essa experiência que ela não precisa para dar um salto, né? É arrogância nossa achar que Deus está errando ali nas experiências que a pessoa precisa ter. A gente, é claro, tem que ter compaixão com a pessoa. Compaixão de saber que ela está passando uma experiência de ali muito difícil, que ela vai ter que ter um trabalho muito maior na própria vida, no próprio contexto familiar, e vai dar um trabalho, e ela vai ter que se esforçar bastante, vai passar momentos de desespero, de agonia. Isso é compaixão. A gente saber que aquela experiência da pessoa, a gente não pode tirar. Tem que ajudar ela a passar aquilo lá. Conselho, às vezes uma mãozinha ali, um empurrãozinho, mas a gente não pode tirar a experiência da pessoa também, né? Que senão a gente assume a cruz da pessoa ali, aí o karma volta para ser. A gente desce na questão de novo da dualidade, da ação e reação, do karma e começa a ser a nossa vida regida novamente pelo karma. Então, a gente começa a observar todas essas questões, todos esses problemas de uma forma um pouco mais, como que eu poderia dizer, mais ampla, mais adiante. É como se a gente estivesse vendo aqui a gente acabou de plantar um pezinho de feijão.
Tá, eu preciso colher esse feijão porque eu preciso vender e preciso pagar minhas contas. Se eu olhar o pé de feijão a partir desse ponto de, de vista, eu tô com um problema. Que eu plantei o feijão e não deu feijão ainda. Mas se eu olhar mais adiante, com mais atenção, com um olhar mais amplo, eu vou ver que o pé de feijão tem o momento dele de crescimento, até o dar frutos, né? Então, esse é o contexto mais difícil para nós, né? Na jornada espiritual, de compreender mesmo essa questão de, de ver que aquilo não é um problema, de ver que aquilo é um aprendizado, é o caminho para a nossa iluminação. É muito difícil compreender esse ponto. Por que que é difícil? Porque a gente já está treinado, já está viciado em só ver as experiências como problemas ou como alegrias que a gente pode ter. A gente volta para a dualidade. Por isso que o momento de equilíbrio nosso, de meditação, estar em paz conosco mesmo, é muito importante. Porque você olha para a situação, mesmo a gente tendo recaídas, a gente tendo é, problemas, até com dificuldade para enxergar isso, a gente sabe intimamente que aquilo não é um problema de verdade. Pode parecer ali um grande problema. Nossa, segunda-feira eu tenho que fazer tal coisa e eu não sei como é que eu vou resolver, não tenho a mínima ideia. Então a gente começa a analisar, tá? Não tenho como resolver antes. Tem como resolver na segunda. Mas hoje é sábado, amanhã é domingo, agora já é mais de 6 horas. Opa! E já está tudo fechando, as lojas já estão fechando, repartições públicas também. Então a gente começa a ver que não precisa daquela ansiedade, não precisa daquela agonia, daquele desespero. Tem solução? Beleza, a gente vai caminhando conforme é possível para a solução. Não tem solução? Tranquilo. Na hora que aparecer uma solução que for viável, uma solução, e se eu tiver calmo, se eu tiver tranquilo, eu vou perceber ela. Agora, se eu não tiver calmo, se eu não tiver tranquilo, a solução vai estar ali, praticamente assim na cara assim da pessoa, e a pessoa não vê, porque ela está num momento de que ela acha que a solução tem que ser daquele jeito dela e não deixa que a vida mostre os infinitos outros meios de solucionar, de chegar a uma mesma solução ou até muito melhor, uma solução muito melhor do que ela poderia imaginar. Tudo isso, né, tem essa questão de ser feliz. Isso a gente pode trazer para o momento de ser feliz. Porque a gente está acostumado com a felicidade humana. Aquela coisa de, nossa, tô rindo aqui com os amigos. Isso aí não é felicidade, isso daí é um gozo comum. É um gozo prazeroso ali da vida, de estar ali com os amigos, com os familiares. Mas isso não é alegria. A alegria é um estado de consciência, de plenitude, onde a gente se encontra em equilíbrio. Ali a gente está em alegria. É por isso que aí entra um outro pegadinha, né? A gente acha que a alegria é aquele momento de felicidade ali que a gente tá, nossa, recebeu uma promoção ou ganhou uma viagem para um lugar que gostaria muito de visitar. Aquele momento é um momento de felicidade, mas a alegria em si é conseguir aproveitar a viagem, porque quantas vezes a gente não vê ou já não vivenciou isso também? De ganhar um presente e não conseguir desfrutar dele porque tá tão desesperado, né? E não consegue desfrutar daquilo adequadamente ou no seu máximo, porque tá tão assim desesperado com a coisa e com as coisas que podem ocorrer, com aquilo poder ser tirado de si mesmo e não ter mais aquilo, ou aquele objeto de desejo. Então, um monte de coisa ali que desequilibra toda essa questão. Por exemplo,
a pessoa que vai viajar, né? Que deu o exemplo da viagem. Ah, eu gostaria de ir lá pro Peru visitar Machu Picchu. Nossa, normalmente eu não tiro muitas fotos quando eu viajo, que eu esqueço. Eu acabo esquecendo de tirar foto. Porque, assim, quer queira ou não, sempre foi uma condição que veio assim, né? Porque minha família nunca foi uma família de riqueza, assim, de soberba. Então, na época que poderia, assim, que tinha mais essa questão de foto, assim, que principalmente na infância e pré-adolescência, era aquelas fotos de rolinho, das máquinas, assim, de rolinho que você batia, tinha 12, 36 e não sei o que lá, mãe, algum outro tamanho lá de quantidade de fotos. Meu, a gente sabia que a gente tinha que tirar foto só daquele momentinho fosse especial mesmo e curtir o resto da viagem. Boa noite, Kirk, boa noite. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo, seu sumido. É, Boa noite, querido. Boa noite. tá fazendo caminhada lá por Minas. Só. Então, assim, é um bom exemplo a gente perceber nessa questão das fotos, né? Antigamente tinha essa questão que a gente ia tirar foto, era uma coisa, era um momento ali para tirar foto. Hoje em dia, hoje está tudo muito fácil, então é mais um exemplo para a gente perceber como a gente está lidando com toda essa situação que está à nossa volta. Eu estou realmente vivenciando isso? Ou eu estou só aparentemente vivenciando? Porque às vezes nem sempre, voltando até no exemplo da foto, a gente está batendo foto ali, mas nem sempre está naquele momento, né? Tá em toda aquela alegria, né? E nem sempre é possível estar naquela alegria ali humana. Mas a felicidade o tempo todo é possível. E a felicidade é um estado de consciência de equilíbrio. Isso é felicidade. A alegria humana é um estado ali onde a gente tá ali num momento de maior, assim, gozo, de maior felicidade, né? Mas a felicidade plena e completa é o equilíbrio. Nem tô aquela coisa assim que eu tô rindo à toa e nem triste. Eu tô no equilíbrio. Então, nesse momento de equilíbrio a gente começa a se desapegar das situações, das coisas e dos momentos, libertando a nossa consciência da desse apego de estar sempre feliz, de estar sempre é, é, ali no monte de amigos e aquela coiseira toda, né? Que a gente, se não vivenciou, conhece alguém que vivenciou isso ou está vivenciando. Então, esse equilíbrio é o que traz a felicidade para a gente. É o que faz com que a gente se mantenha no estado de consciência ali de felicidade. Porque nada vai me abalar. Nada. Se eu bater o carro, eu bati o carro, mas beleza, não tem seguro? Tranquilo, quando for possível eu conserto. Tem seguro? Ué, tá tranquilo, bateu, conserta. Conserta o seu, de quem no outro lá também que estragou, se precisar, né? Então a gente sai daquela condição de ver aquelas experiências como problemas. E aí a gente começa a experienciar cada vez mais as, as coisas assim em equilíbrio completo, total e acaba aquela sensação de problema. Porque nunca foi problema, sempre foi experiência da jornada espiritual que vem pra gente, umas um pouco mais fáceis, outras um pouco mais difíceis, e a gente, em equilíbrio, consegue lidar com essas coisas com maior facilidade. Se quiser comentar, Eulália, o Kirk acabou, acho que caído. Então, Rafael, estou aqui na cozinha, vou abrir um pouquinho. O que que acontece? Às vezes, a gente tem essa questão de felicidade, nós vamos entrar de novo naquele mesmo tema, dando Uhum. continuidade. Tá, a felicidade utópica, né? Aquela utopia do que seja felicidade.
E, na realidade, o que nos é ensinado em Joel, né, em Masaharu Taniguchi também, que são leituras que a gente está fazendo aí diariamente, é o quê? Que realmente tem aquela ilusão, né? A gente vive essa ilusão que você está vivenciando ou as coisas muito boas ou as coisas muito ruins. A partir do momento que você consegue se colocar, né, no aqui e agora, que nem o Eckhart Tolle fala, e se coloca como observador, não é que você não vai sentir, que na realidade tudo é sentimento, né? Tudo é sentimento aqui. A gente pode estar falando assim mil e uma palavras, mas na realidade é o sentimento que vai estar amplitude, né, de onda para você ver o que você está realmente vivenciando. Então, que nem o professor Hélio também fala, se você é feliz, se você vibra na alegria, é muito mais fácil você colapsar, né, as ondas e então trazer para você tudo aquilo que você realmente necessita, né? Mas como a gente vive completamente, né, no hipnotismo, saindo alguns segundos, alguns minutos desse hipnotismo, né? O que que acontece? Você para pensar, que nem hoje de manhã eu estava pensando, numa aula que o professor deu, e ele falou assim, bom, para vocês colapsarem, né, as coisas, seja materiais, ou seja espirituais, ou seja conhecimento, ou receber informação, ela do jeito que ela vem do universo para você, através dos arquétipos e tudo mais, né, e vai aprofundando uma série de outras ferramentas que a gente tem para usar, vocês precisam estar felizes. Tem que estar alegre, vibrando na alegria. Eu parei para pensar assim, falei, meu Deus, vai colapsar nunca, nunca. Falei assim, porque assim, é tanto problema que a gente tem que enfrentar no dia a dia, de realizar as coisas, de fazer as coisas, que eu falei, se for esse o único, a única possibilidade, assim, fechou, não vai colapsar nada. Mas, na realidade, eu vou mais a fundo, faço aí uma crítica nesse ponto, porque, como eu já tinha falado outras aulas, estou sendo repetitiva, a questão da alegria, para mim, no meu sentimento mais profundo, é eu poder acordar de manhã, abrir meus olhos, ver o sol, ver a natureza, ter momentos com minha família, com os meus filhos, com os meus netos, com quem estiver participando comigo daquele dia. Alegria é poder estar aqui em paz, eu comigo mesma. Independente de qualquer coisa, a guerra pode estar lá fora, né? É você estar no mundo sem ser do mundo. Eu acho que essa que é o nosso exercício diário. Estar no mundo sem ser no mundo. Vendo tudo isso que está acontecendo como possibilidades, ondas de possibilidades de aprendizado, de vivenciar, né? de, de trazer para dentro da gente o que é que eu ainda estou em julgamento de todas essas coisas, né? Porque, na realidade, a gente tem que sair dessa questão de certo e errado, porque não tem nada certo nem nada errado. Tá tudo, mesmo que a gente está fora do controle, né, de Deus, mas está tudo, ele sabe tudo, ele realiza tudo, e nós somos somente instrumentos dessa realização em nós, né? Então, felicidade, estar feliz, mesmo as coisas não estando saindo da maneira que você planejou, ou talvez da maneira que você deseja para você, para o outro, voltar essa atenção para dentro de si, o que eu realmente necessito para ter esse sentimento de realização, de estar, né, conectado mesmo com esse sentimento maior de amor, né? Porque Deus é somente, não que eu esteja definindo Deus, tá? Porque definiu já não é Deus mais, né? Que Deus é indefinido. Mas Deus sem definição, mas pelo que a gente entende, é só amor, 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 amor incondicional o tempo todo.
E a gente tentando, né, gotinha por codinha, trazer esse amor para dentro de nós mesmos, nos amando, né, da maneira que nós somos, com todas as nossas perfeições, com todas as nossas imperfeições, mas também sabendo que ser feliz é você estar inteiro, você com você mesmo, independente do momento que você está vivendo e sentindo isso que está acontecendo. Que nem agora, estou ouvindo aqui, estou aqui, estou lavando meus copos, ouvindo tal. Mas não estou parando, vou tentar. Ah, porque você não senta, relaxa. Não, estou com vontade de ouvir, mas eu estou com vontade de movimentar ao mesmo tempo. Porque isso me faz bem, eu posso fazer isso, né? Então, assim, não começar a criar caixinha, você só pode assistir uma aula assim, ou você só pode, que nem o que gosta de caminhar, você só pode fazer uma caminhada dessa maneira, ou você gosta de fazer o estudo, Rafael, você só pode fazer esse estudo dessa maneira, senão não fica legal, você não vai absorver. Então, assim, cada pessoa funciona de uma maneira. Então, a gente nos observar como que nós funcionamos melhor, para dar o nosso melhor sempre, e observar as pessoas que estão no nosso lado, para que a gente possa, sim, ser o melhor para elas. Estava até comentando com. Só terminando, tá, gente? Só puxando mais um aqui que veio. Eu estava conversando com meu esposo, e eu falei assim, nós já até conversamos sobre isso. A gente tem que tratar as pessoas na nossa casa, do nosso convívio, os nossos familiares, melhor que nós tratamos nossas visitas mais com educação, mimamos, fazemos coisa gostosa, recebemos bem. E os chicanos a gente quer tratar, né, a trancos e barrancos. Tem que ser. Não é que você não tratar ninguém mal, mas assim, tem que tratar os de fora bem, as visitas, mas os de casa você tem que tratar melhor ainda, porque é com eles que você convive 24 horas. Então, fazer essa inversão de papel, tem um tempo que eu estou experimentando fazer essa inversão de papel. Ah, estou comendo um cafezinho. O fulano, né? Você quer um cafezinho? Você quer... Aí coloca na xícara, leva, entrega lá no sofá onde está a televisão, sabe? Dados também para as pessoas que estão com a gente, e a gente está ali no dia a dia, às vezes nem percebe que a pessoa está ali, né? E quando percebe, às vezes, você não fez isso ainda, você não fez aquilo, eu te pedi. Está dando mas de começar realmente a voltar, né, a pequenas gentilezas, esses pequenos sentimentos de gratidão mesmo, né, no dia. Pode estar tudo ruim, ô, meu pai, hoje está tudo, ô, meu pai celestial, hoje está tudo muito ruim, porque de alguma maneira você está querendo me mostrar alguma coisa que eu ainda não percebi. Eu vou perceber, eu vou perceber. E aí a gente faz. Aí eu penso assim, que a gente consegue sentir, mesmo estando tudo assim maravilhosamente bem, a gente consegue ter esse sentimento de completude e de felicidade, se assim a gente pode chamar. Gratidão, gente. Gratidão, Eulália. O que você quiser comentar também, fica à vontade. Eu só tô de tocaia. Tá de tocaia aí. Uma coisa assim que a Eulália comentou que eu achei interessante, essa questão da gente começar a tratar as pessoas que estão ali no nosso convívio mais próximo com um pouquinho mais de afinco. Vem até com, eu não sei se foi Cortella, quem que foi que trouxe esse, esse pensamento mais profundo, né? De por que que você só usa aquela porcelana bonita só com as visitas, né? Por que que não contigo mesmo, com a tua família, né? E pra gente que já sabe que o amor de Deus, que Deus é 100% amor. Aí a alegria que a gente está vivenciando, a felicidade, tudo isso são desdobramentos desse mesmo amor. Então a gente começa a perceber. Por que que a gente não começa conosco mesmo? Se a mudança que a gente precisa,
para o planeta e para tudo, né, começa interiormente, vamos começar conosco também, como a Eulália mesma disse. Ah, eu mereço um café mais elaborado, um cappuccino, aqueles que vêm até desenho de coraçãozinho. Eu mereço. Então, eu vou me, me dar a chance de vivenciar essa graça, essa riqueza abundante. Porque a gente entra naquela vibe, assim, muito assim, naquela paranoia também, que pode se dizer, né, de humildade humana, não, que tem que ser humilde. Mas a humildade nem tanto tem a ver com pobreza ou com. É mais a simplicidade. Humilde, pelo menos assim eu vejo. Humildade é mais a simplicidade das coisas. Entender essa simplicidade. Casa muito na nossa questão de felicidade, de estar feliz o tempo todo. Porque enquanto você está vivenciando uma humildade de escassez, né, que é aquela humildade, não, tem que vai encontrar o reino dos céus, tem que sofrer, tem que. Aquele monte de coisa, né? Que a gente já viu por aí. E já vivenciou também em algum nível ali. É, enquanto a gente estiver vivenciando essa escassez, a gente não consegue deslanchar. A gente não está em equilíbrio. A gente não está emanando aquela onda, como diria o professor Hélio, de colapso da função de onda, né? A gente está ali em desequilíbrio, porque a natureza do nosso ser é expansiva, é de crescimento, é de florescimento, é de autoconhecimento. E se a gente fica naquela, naquela ideia deturpada de humildade, de felicidade, que é só aquela felicidade externa de, de ser do jeito que a gente acha que tem que ser, a gente está limitando de novo, está encarcerando de novo. É como se a gente quisesse extrair o máximo de beleza de uma planta, amarrando ela como faz lá com o bonsai. Fica bonito, mas a beleza não tem muito a ver com a forma, e sim com a consciência daquilo. Você percebe a consciência daquilo, daquele objeto, daquela planta, do que for. Tem até o filme o Último Samurai ali, que não é o Último Samurai, acho que é esse. E tem o Tom Cruise ali, né? E daí ele, na última batalha, ele lá com o chefe lá dele, lá, que é também samurai também, e passou anos e anos meditando sobre o pé de cerejeiro para encontrar a flor perfeita. Para encontrar a flor perfeita. Então, ele estava limitando a flor perfeita a um estereótipo dele. Ele estava limitando ali a visão dele a um tipo de flor que seria a imaginação dele de perfeita. E no final da batalha lá, quase morrendo, já nas últimas ali, depois de ter tomado uns catiripapos lá e tá lá nas últimas. Aí é que ele percebe, mas poxa, não tem uma folha, uma flor perfeita. Todas elas sempre foram perfeitas. E agora eu consigo ver isso. Nossa, aí ele tem uma epifania ali e aí ele vai. Mas mesmo assim, é um exemplo muito bom pra gente. E que a gente não limite a nossa alegria ao que a gente acha que é melhor pra gente. Permita-se ser carinhoso consigo mesmo, com as outras pessoas, de uma forma que até então você não conhecia, até de uma forma que você nunca tinha experimentado. Permita que a vida, permita-se, nem permita, se abra para, se permita abrir sua visão, você tentar enxergar mais as coisas que estão vindo, não do jeito que você gostaria, mas sim do jeito que é melhor para você. Você às vezes pode até te surpreender. E essa questão de deixar vir que vier, ela é contraditória do ponto de vista do ser humano, porque o ser humano está acostumado com a batalha. Não, porque você não pode deixar a vida me levar, ou a vida leva eu. E isso, no contexto humano, é um horror. Você está sendo relapso com a sua vida. E isso, paradoxalmente, mais uma vez usando essa palavra, é fora do contexto do espiritual, porque a gente está fazendo o nosso melhor. A gente está trabalhando.
aparentemente, a gente está vivenciando uma coisa assim de preguiça, que pode até parecer, dependendo da situação de quem olha por fora, parece uma situação de preguiça, de inação, de, de pouca vontade de fazer as coisas, porque o ser humano está acostumado com essa luta. Tá? Como diria Winston Churchill, é pelo sangue e o suor que conseguiremos vencer e superar nossas dificuldades e assim por diante. O famoso discurso dele. Isso não tem nada a ver com o caminho espiritual. O caminho espiritual é a alegria, é cooperação, é a não luta, é a pacificação de todas as lutas, né? E a gente começa a perceber isso com cada vez mais afinco, com mais tranquilidade. Então fica cada vez ali mais tranquilo a gente perceber que, opa, eu não preciso lutar aqui. E lutar não é sair no braço que eu digo, né? Lutar é aquela luta que a gente tem, não, porque eu preciso fazer hora extra, porque eu preciso comprar um carro novo. Ah, mas qual que é a dificuldade desse carro que você está tendo aí? Se fosse necessário outro, você não acha que você já teria tido a oportunidade de conseguir esse novo carro com maior tranquilidade? Então, fica essa questão. E é paradoxal porque humanamente a gente é treinado, a gente é condicionado a lutar, conseguir as coisas a ferro e fogo, porque é difícil, porque é isso, porque é aquilo. Então é contraditório. É contraditório do ponto de vista humano. Mas aí a gente volta para a questão, né? E até o professor nosso Joel, muitas vezes ele passou por esse trecho da Bíblia onde Jesus fala: olha lá os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, nem constroem celeiro. E mesmo assim, o Pai, que também os ama, dá casa, comida, só falta a roupa lavada que ele não usa lá, mas tá lá tudo disponível para o passarinho. Ele não precisa se preocupar, ele acorda lá no dia a dia dele, vai e sai voando. Não, ele não planeja o dia dele. Ele não põe uma delimitação que tem que ser assim o dia dele. Ele voa. Na hora que precisar ir para lá, se ele achar que vai, quiser ir para cá, vai também, sem problema nenhum. E isso parece muitas vezes que é preguiça, que é falta de cuidado, que é, enfim, parece que a gente está sendo relapso de alguma forma. O ego grita isso muito facilmente. Porque é claro que a gente tem que ter um nível de organização na nossa vida, até porque a gente convive com outras pessoas e se a gente só largar, deixar a Deus dará, como diria no popular, a gente vai interferir na vida dos outros, porque a gente vai ser relapso com a gente e com os outros. E isso não tem nada a ver com o caminho espiritual. A gente vai se cuidando, é o que a Eulália falou. A gente vai se tratando melhor, se reconhecendo como um ser espiritual, iluminado, e vai reconhecendo isso e organizando a nossa vida a partir disso. E vai se tornando, aliás, se mostrando cada vez mais essa realidade. E, contrapartida, a desorganização é muito mais próximo do ser humano comum. Porque ele aparentemente organiza tudo e fecha todas as lacunas e planeja aqui, planeja ali. E, obviamente, nem tudo sai do jeito que ele quer. E isso é o momento de derrocada, porque, ah, mas eu não consegui aquela promoção ou aquela venda, ou não consegui bater aquela meta que eu planejei, eu me esforcei tanto. E aí ela se vê desamparada, porque o objeto de desejo não estava ali. E isso é a maior dificuldade, assim, que até hoje que eu percebi em mim e em muitas pessoas à minha volta, de perceber essa realidade de que está se apegando de forma muito restritiva àquilo, ou aquela pessoa, ou aquele contexto, ou aquele objeto de desejo, seja qual for. Então, o melhor caminho é deixar
aberto todas as possibilidades, o máximo possível, e tentar não julgar nenhuma para que o nosso eu realmente consiga olhar para aquilo sem um pré-conceito de que tem que ser daquele jeito, tem que ser de tal jeito ou daquele outro lá, não sei. Quanto mais a gente abrir essa possibilidade, não, eu não sei de que jeito que é o melhor. Então vou esperar e ver qual seria. Eu abro o leque, né, para ver para que lado vai melhor. Então isso cada vez mais traz também a felicidade, porque a gente não precisa dessa luta fazer isso. A gente só abre as possibilidades. A gente deixa em aberto ali e aquele livro de infinitas páginas fica ali para a gente degustar ele com, com tudo que ele tiver ali dentro. Eu não vou me limitar a uma página, não. É nessa aqui que tem o versículo e tem o pensamento lá que vai me salvar. É qualquer uma delas, daquelas páginas, pode ter. Pode ser até um livro ali comum de quadrinhos, onde tem os super-heróis ali, a gente pode ser presenteado com uma verdade espiritual ali, num quadrinhos ali, numa coisa que aparentemente parecia que não tinha nada de espiritual, mas estava lá, escondidinha ali, naquele meio. Se quiser comentar Kirk ou Eulália, por favor. Então, Rafael, você estava falando aí essas questões todas, né? A gente vai ter muito que Joel fala, né? Fala nos seus livros, nos seus ensinamentos. Nós ainda temos muitos desejos, né? Enquanto a gente estiver desejando ainda, a gente vai ter algum progresso na nossa parte espiritual, mas à medida que a gente vai deixando os nossos desejos de lado e vai nos entregando, né, ao desejo do todo, isso vai se realizando com muito mais clareza, com muito mais leveza, com muito mais facilidade na vida da Uhum. gente, né? E uma outra parte também, até da Sutra Sagrada, que fala lá do Masahaja Kush, fala assim, nós temos que nos elevarmos de filho de Deus, que somos filhos de Deus, né? A o próprio Deus, né? Porque é uma consciência só. Somos todos uma só consciência, né? E a gente é apartado disso, a gente é afastado disso. Nós nos tornamos cegos, surdos e mudos, né? Para essas questões todas. Então, é alguma coisa que eu tenho refletido muito esses últimos meses, é essa questão mesmo nossa, né? De você estar ali com aquele véu, encobrindo tudo aquilo que nós realmente somos. E a gente acha que a gente é matéria, né? Aliás, nós somos matéria, realmente. Mas, assim, a gente acha que nós só somos essa matéria aqui, né? Só essa matéria aqui, esse conjunto de células, esse conjunto de órgãos, e que tem uma força muito superior, né? Acima disso, vamos colocar assim, não há separação, mas só para entender didaticamente, que está regendo tudo, que está no controle de todas as coisas, apesar que parece que existe um descontrole, mas o descontrole é só um descontrole emocional nosso, não é? Porque aí tem uma pessoa que eu respeito muito também, que falou o seguinte, que os seres humanos nós somos muito emocionais, né? Que, assim, a nossa experiência aqui nesse plano dual, esse dualismo, nesse binodismo, nada mais é do que a gente possa moldar todas as nossas emoções e colocar essas emoções em equilíbrio. E a partir do momento que a gente consegue fazer isso, e é uma prática, é uma experiência, é um treinamento o tempo todo, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, a partir do momento que você vai conseguindo se observar e ver quanto que você está equilibrado e como você já está, e tornar o seu eixo, né? Seu eixo central, né? O ser, a centelha divina que você já é, que aí a gente já está mais
gosto disso, né? É fácil, vou falar com vocês, não é desafiador, é desafiador, mas ainda é uma necessidade nossa, né? De que somos o que somos, né? E aí você se olha muitas vezes no espelho e fala assim, eu sei quem eu sou, mas toda essa vestimenta que eu estou enxergando aqui do outro lado do espelho me afasta realmente do ser que eu realmente sou. Sem forma, sem tamanho, sem cor, né? Um ser que pode plasmar tudo aquilo que ele necessita, e à medida que ele não precisa daquilo mais, aquilo tudo volta de onde que plasmou, né, na sua origem. E se alguém vê a gente falando assim, é interna no hospício mesmo, né? Mas o ser não tem forma, não tem cheiro, né? Não tem. É puro tudo isso integrado numa coisa só e com uma só consciência, né? E a gente aceitar isso, tá aí o nosso desafio. Tá aí, a gente tá uma rasteira na nossa mente carnal, né, na nossa mente humana, e permitir aí que essa nossa mente divina, essa grande consciência, então atue, tome a frente, né, por todas as coisas. Eu acho que é aí que entra aquela questão que você falou assim, olha, você não precisa de planejar, você não precisa de preparar. Na vida humana, a gente ainda precisa, assim, tá? Sim. Na sonhando. E para quem sonha, o sonho é realidade, né? Voltando a mesma frase. Está sonhando é realidade. Mas você tem momentos de despertar esse sono. E nesses rápidos momentos desse despertar, você consegue sim perceber esse ser que você já é. Esse ser que está aí completo, perfeito, que realiza tudo e que você necessita realmente, né? Porque não é sair realizando, nem construindo castelo, nem casa, nem apartamento, nem outros planetas. Não que não estamos a fazer isso, mas que nesse momento agora, no momento em que estamos trabalhando as nossas mais íntimas emoções em relação com o outro, né? Que nós temos essa separação de eu e o outro, aí sim a gente tem condição, sim, de voltar para dentro e encontrar esse ser sem forma, sem cor, sem altura, sem gênero, e falar, eu sei quem é que eu realmente sou. E aqui, esse ser que eu realmente sou, ele ama incondicionalmente. Ele ama e ele é só amor, só amor, só amor, só amor. Aí nós conseguimos deslumbrar um pouco dessa vida feliz, né? Que nós já estamos vivendo, mas que ainda não conseguimos senti-la completamente, integralmente. É isso aí. E que se quiser comentar também, por favor, fique à vontade. Até complementando um pouquinho ali do que a Eulália disse, né? Sobre organização, né? Claro, sim, que a gente tem que organizar minimamente a nossa vida, né? A gente só não organiza, assim, de modo geral. A gente não fecha como eu poderia dizer? A gente só não fecha a organização, por exemplo, assim. Ah, é só essa possibilidade que eu quero. Então, eu vou organizar toda a minha vida para que isso aconteça. Para que esse evento seja dessa forma. Então, a gente até planeja para que aquilo chegue no coisa, mas tenha sempre em mente que, se for necessário, a gente toma outro caminho. Então, esse é o planejamento real. Estar aberto, ter o máximo de possibilidades ali e abrir o leque para receber todas elas o melhor possível, da melhor forma possível, porque aí você não fica frustrado se aquela em específico que você achava que era melhor não deu certo. Paciência, não deu. Tem outras ali que pode ser até melhor, que a gente não está percebendo agora. E uma forma até da gente ver isso é a própria natureza. A natureza à nossa volta. Do ponto de vista humano,
a natureza é toda desorganizada. O ser humano vai lá, corta a arvrinha ali, põe, amarra o bonsai, porque ele acha que tem que ser daquele jeito, acha que tem que ter tudo assim, tudo retinho, preto no branco, sim. Mas se a gente vê, e ele faz isso porque ele acredita que a natureza não tem esse nível de organização. Mas se a gente parar para pensar, quem é biólogo, quem já estudou um pouquinho de medicina ou até a matemática um pouco mais a fundo, a gente começa a perceber que o nível organizacional do universo que a gente vive é absurdo. É absurdo. Se a gente pegar um ecossistema de uma ilha ali deserta, ali uma ilha que for, né? O nível organizacional e de equilíbrio daquilo lá é gigantesco para que todas aquelas plantinhas, animais e vivam ali de uma forma equilibrada. Um exemplo disso é Madagascar, um ecossistema fechado a partir de todos os outros, não tem contato com todos os outros, mas em si é equilibrado. O nível organizacional dele em si é elevadíssimo. Se a gente for lá e pegar, por exemplo, um rato, que até então era um animal que não tinha lá naquele momento, ele pode se tornar predador da maioria das aves, dos outros animais de menor porte. Então ele começa a aparentemente desequilibrar tudo ali, virar uma bagunça. Alguns vão entrar em extinção, outros vão entrar em superpopulação e fica essa aparência de desequilíbrio. Aí, na hora que a gente começa a ver mais amplamente a coisa, a gente vê que o desequilíbrio foi momentâneo porque aconteceu um evento ali que desencadeou um monte de coisa, mas no nível global vai entrar em equilíbrio novamente, independente do esforço do que a gente fizer, vai entrar em equilíbrio novamente, mesmo que seja um equilíbrio diferente, porque introduzir um outro ser, ele vai ter uma superpopulação, ele vai devastar, vai fazer não sei o quê, e depois entrar em equilíbrio de novo. Então, esse equilíbrio que a gente está tanto buscando emocional e tudo mais aí, até nas relações, aparentemente a gente apanha bastante para conseguir, mas a gente está caminhando. É o mesmo exemplo da plantinha. Tem o tempo dela de crescer, maturar e dar frutos. Conosco é a mesma coisa. Comenta aí, olá. Não, Rafael, mas não, você está comentando, tá direitinho. É isso, né? A gente fica, às vezes, fica até um pouco repetitivo, mas o nosso caminhar nessa busca, né, de autoconhecimento, né, busca desse ser que nós realmente somos, nos convida o tempo todo, né? É lógico que tem muitas coisas que a gente ainda dá nó na cabeça, continua dando nó na cabeça ainda para a gente entender. Mas aos trancos e barrancos a gente vai entendendo que que as coisas se tornam mais leves quando você começa a saber, a descortinar o que está por detrás de cada experiência vivida, né? Seja com seus familiares, seja com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus colegas de trabalho. À medida que a gente. Porque não adianta ir para o alto de uma montanha e ficar lá e falar, nossa, sou completamente feliz aqui no alto da montanha, com os animais, com a natureza, com o sol, com a lua, e não ter essa interação. A gente está aqui, né, vivendo em sociedade, passando por todas as muitas tribulações que a gente passa, né? Tanto a nível individual, em grupo, família, sociedade mundial, a gente vendo todo esse contexto, né? Que vem aquela surrada de coisa para cima da gente, você fala, gente, que mundo que eu estou vivendo. E aí você pega um livro e fala assim, né? Viver feliz, né? É isso mesmo? Viver Vamos feliz. ser felizes o tempo todo.
ser feliz o tempo todo. Você fala, utópico isso, como que eu vou ser feliz o tempo todo, né? Isso aí muda, né? Jesus Cristo, nem Jesus, Jesus Cristo teve os 40 dias de lá de deserto, né? Que ele foi tentado e passou por tantas provações, né? Até ele, né? Um ser tão iluminado de alta grandeza que vem aqui para nos trazer ensinamento, quer dizer, nem ele conseguiu viver o tempo todo feliz. Você fala assim, isso realmente é uma utopia dentro da nossa mente carnal, mas completamente possível dentro da nossa mente divina. Porque se você partir do pressuposto, como Joel mesmo fala, que tudo já está pronto, feito e acabado. Não tem nada para fazer, não tem nada para se resolver. Então, assim, gente, mas eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que caminhar, eu tenho que ir para eu tenho que levar a menina na escola, eu tenho que buscar a menina na escola, eu tenho que fazer comida, e etc, etc. Tal. Como está tudo feito? Bom, no nível divino, né, vamos colocar assim, no nível de consciência divino, isso já está tudo pronto e acabado. Você está só experienciando fazer isso no plano consciência carnal, físico. Você está sonhando, é engraçado, né? E você está fazendo isso como se eu estivesse vendo um filme na tela, né, de cinema. Mas, na realidade, a comida já está pronta, a casa já está arrumada, o carro já está lá, o computador já está lá, né? Os seus diplomas todos já estão lá, todos, né, bonitinhos. Não tem nada mais a fazer. Mas nós ainda precisamos de estar vivendo essa experiência do sonho, e para quem sonha, o sonho é verdade, para que a gente possa, então, estar mais preparados para permear essa consciência divina, né, que nós todos somos. É a única explicação lógica que eu encontro para mim, tá? Não estou querendo convencer ninguém, eu estou falando aqui dentro do que eu consigo, dentro da minha percepção, que é limitada também, muito limitada. Mas a única coisa que eu consegui chegar, a conclusão que eu consegui chegar a esse respeito foi isso. Vou continuar fazendo todas as coisas que eu faço. Se eu preciso sair para trabalhar, eu vou sair para trabalhar. Se eu preciso te sair para realizar alguma coisa, eu vou sair. Se eu preciso te ajudar, eu vou sair para ajudar, levar ajuda. Vou fazer tudo que eu tenho que fazer dentro daquilo que foi planejado para mim naquele dia. Só uma coisa que eu acho que eu avancei. Parei de me preocupar muito com o futuro e de voltar muito no passado. Isso, graças a Deus. Eu acho que é uma grande vitória te focar no Agora sim. aqui. Porque para hoje, já me sinto assim, um pouco feliz comigo mesma, nesse sentido. De, é para amanhã, então tá bom. Amanhã eu vou pensar nisso. Eu não vou começar a pensar hoje no que eu tenho que fazer amanhã. Eu posso até me planejar, mas ficar pensando naquilo 24 horas, não. Não, na hora que chegar a hora certa, eu penso nisso. Então, acho que já traz uma certa leveza dia a dia, a sua mente já começa a parar muito de trabalhar, e quando você se pega, porque às vezes você se pega, começando a entrar nesse looping de querer viver no que está lá na frente, ou trazer o que está lá na frente para agora, e fala assim, não, o que está lá na frente, para o futuro é futuro, é daqui um tempo, então deixa eu focar minha mente aqui, nisso aqui agora, vamos supor, hoje é dia 15, né? Eu estou no dia 15, eu não vou preocupar lá com o dia 30. Dia 30 vai ser um outro dia, eu nem sei se eu vou estar aqui 20 minutos. Eu já conversei com a pessoa que daí 20 minutos eu não estava aqui mais. Eu acho até que eu não tenho, né? Então, como que você vai planejar o dia de amanhã? Você sabe, se você vai deitar na sua cama hoje, tem até a questão, né, do cara do cara lá da colheita do celeiro, né? Colhi muito, fiz muito, estou feliz, amanhã eu vou acordar. E aí? E amanhã ele acordou? Né? Então não adianta a gente juntar grandes tesouros, não tem nada contra quem tem, né, que é previdente, não confundir isso com a previdência, né? A pessoa tem que ser previdente, nos dias de hoje a gente tem que ser previdente, sim, mas não é aquela coisa de você ficar só querendo
acumular para você também, né, que entra nessa questão material, para você poder ter um sono mais tranquilo, mais relaxante. Estou feliz que eu já consegui ir lá no banco X milhões, eu já tenho isso, já tenho nada, né? Que é perecível. Eu acho que Joel também coloca essa parte. Não sei se é Joel, se é Massarrata Nicujo, se é Cato. O que é perecível não pode te garantir nada. O que pode te garantir alguma coisa, aquilo que não é perecível, aquilo que a traça, né, e os ratos, né, não rói. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa questão. E temos também que nos dar esse alimento, vou voltar na questão do alimento. Nós nos damos o alimento físico, mas será que estamos nos dando convenientemente o alimento espiritual, que é aquele que é o imperecível, aquele que nos sustenta, não por um dia, mas que nos sustenta pela eternidade, não é? Então, são coisas mesmo para a gente voltar para nós mesmos e nos questionar, e refletir, e fora tudo de melhor que nós temos, né? Não só para nós, mas para todos que estão, né, no nosso campo consciencial. É isso aí. É, até só para complementar rapidinho, né? Complementar não, nem porque o que tu falou foi cachorro perfeitinho ali, Olá. Mas só para pôr um pinguinho ali no i só, do contexto todo. A gente ter essa, toda essa experiência é o caminho. Ser nós mesmos é o caminho. Então, não precisa de todo aquele espavoneamento que o pessoal faz, não precisa de nada disso. A gente já está no caminho, estamos perfeitos, estamos nas nossas jornadas, estamos aprendendo, caindo, levantando, do jeito que a jornada se fizer, a gente caminha. Então, por hoje é isso. Agradeço Kirk, agradeço Eulália, coração, a participação de vocês, o amor, o carinho de vocês também. E até o Rafael, próximo final de semana. tá bom. Bom final de semana para todos. Fica com Deus, fica na paz, fica na luz, né? Ó, o Kirk tá tão iluminado que tá até brilhando, o homem. Ó. Então, beijo grande no coração, gente, todos vocês aqui na sala e os que vão assistir depois. Beijo, Beijão beijo, no coração. paz, muita luz. Fica com Deus.